Vejam só, Alagoas, que é um dos menores estados, né, mas tem uma das melhores estruturas do país. Para exercer essa profissão de garantir as liberdades, você precisa ter uma habilitação. E a habilitação é o exame de ordem. A atividade é privativa de advogado. Para você ser advogado, você tem que estar inscrito nos quadros da ordem. Para você se inscrever nos quadros da ordem, você tem que passar no exame de ordem. Ou seja, não existe o sistema de justiça que a gente tem se não tiver o advogado, se não tiver a advogada. Você pode ter todos os outros atores, mas se não tiver advogado, você não tem a justiça. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Que honra estar aqui com você. Graças primeiramente a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Se não fosse ele, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Agradecer a você, que é nosso seguidor, né? Tem acompanhado o podcast aqui no Spotify, aqui no canal no YouTube, aqui os cortes, né? No Instagram. O meu muito obrigado a você que é parceiro, patrocinador DDI Podcast. O meu muito obrigado. Informar também para vocês que nós temos os quadros. Você que é novo no canal, está chegando agora, se inscreva, compartilhe e comente, porque a gente tem os quadros às segundas-feiras, Saúde Física e Financeira com o Dr. André Valente, grande médico, cirurgião otorrino, Fazendo Negócio Direito com o Dr. Vitor, Dr. Kleber, onde você, empresário, vai aprender um pouco mais aí sobre as negociações do mercado, em específico aí na área jurídica. Às sextas-feiras nós temos quadro aqui com Neuzete Domingos e Jonathan Viana, Gestão de Águia na Prática. E aos domingos, Conversa de Fé com o pastor Pedro Luiz, da Igreja Batista Coinônia. Temos um novo quadro que está se aproximando, 2 mais novos quadros, mas eu quero deixar em off aqui e vão nos acompanhando. Tenho certeza que vai impactar ainda mais a vida de cada um de vocês. Se é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Cada convidado que vem aqui traz a sua experiência de vida, traz a sua história. Esse convidado de hoje já esteve aqui em outros momentos, é uma referência. Eu tenho certeza que você que é da área jurídica, indiscutivelmente, se também não for da área jurídica, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar desse nome. Se você quiser ouvir um pouco e saber um pouco da história dele, como tudo começou, a gente tem episódios aqui anteriores com ele, e hoje ele é um marco para a nossa sociedade alagoana e, diga-se de passagem, em Arapiraca, por ser o presidente da OAB local. Isso mesmo, é uma referência, indiscutivelmente. Mandar um abraço aqui para todos os advogados, né? Toda essa classe que atua aí defendendo os direitos da sociedade. Estou aqui com ele, doutor Daniel Fernandes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Flaudísio. Eu não sei se mereço tantos elogios, tantas referências, não, mas estou aqui, Daniel, advogado, né? Pai, filho, cidadão, tentando contribuir aí mais uma vez com os assuntos que estão em pauta e agradecer porque traz felicidade, né? A gente vê o progresso, né? Daquilo que as pessoas sonham, projetam e conquistam, e está aqui hoje na sua casa, né? Em mais um episódio do DDI, né, do divertido, diferente e inteligente, tá vendo? E eu vou tentar pelo menos ser divertido, né? Mas vamos lá, estou aqui à sua disposição e agradeço desde logo. Coisa boa. A gente conversou aqui um pouco em off sobre alguns temas, algumas coisas que vem acontecendo na nossa sociedade.
E, em especial, nós vamos trazer aqui algumas informações para vocês que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que você que é cliente, né, a gente conversava aqui e teve uma fala do Dr. Daniel que ela faz muito sentido. Quem ainda não precisou de um advogado, com certeza vai precisar, indiscutivelmente. E como é bom você poder confiar em um bom advogado. Trazendo essa fala, doutor Daniel, a gente tem percebido que tem existido, principalmente aqui na cidade de Arapiraca, no Brasil também, acredito, o golpe do falso advogado, né? Onde ele se passa por alguém, ou nas redes sociais, ou por meio de aplicativos, e entra em contato com o cliente, entra em contato com as partes, se passando por aquele advogado, pedindo Pix. E aí eu queria ouvir do senhor, em especial aqui na cidade de Arapiraca, como presidente da OAB, quais são as medidas que estão sendo tomadas e qual alerta aí para a população e para os escritórios de advocacia também. Muito bem, Flaudísio. É um tema super relevante que a gente vê a discussão aí na sociedade, no dia a dia. Está no meio jornalístico, né? Está nos grupos de discussão, nos grupos de advocacia, e é impressionante. Todo dia tem alguém padecendo desse mal. E como dito um pouquinho aqui em off, é um golpe que prejudica não somente a advocacia, o profissional, advogado, advogada, mas ataca, né, a segurança da sociedade. Vulnerabiliza muito, porque a gente tem recebido informações e a maioria das pessoas que tem caído nesse golpe, às vezes é uma pessoa de um grau de instrução um pouco menor. Mas também nos chega notícia de que pessoas que a gente imagina que tenham um grau de instrução já maior, razoável, né, têm caído e com valores grandes. Mas o que é importante alertar para a sociedade, né? Primeiro, advogado nenhum, ninguém do Poder Judiciário, ninguém de delegacia, de Ministério Público vai entrar em contato com ninguém para falar de ação, de valores a receber. Podem memorizar isso. Se ocorrer isso, receber mensagem com foto lá aparentando ser do advogado, mas que não é do número usual, aquele número que você sempre manteve contato, é golpe. Primeira dúvida, corta a conversa e tenta falar pelo número que você conseguiu. Se não conseguiu, deixa para lá e espera a oportunidade de ir pessoalmente tratar com o seu colega, com o seu advogado de confiança, né? Para a advocacia e também para a sociedade, a gente deixa a mensagem, por se tratar de um crime, isso é caso de polícia. E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil estabeleceu um canal de denúncias específico, está lá no site oab.org.br, né, da OAB Nacional, ou também se acessa diretamente pela fiscalização.oab.org.br, onde você pode fazer a sua denúncia. A OAB ela tem um canal, a OAB Nacional tem estabelecido canal direto, né, com as autoridades policiais em nível federal e passado todas essas informações. Mas as primeiras orientações tanto o colega advogado quanto o cliente, ainda que não tenham caído no golpe, lavrem o boletim de ocorrência, formalizem a denúncia. Daniel, não vai dar em nada, mas existe o registro, existe o dado estatístico. Aqui em Alagoas a gente tem uma delegacia especializada em crimes virtuais, né? É possível hoje, assim como a tecnologia permite esse tipo de golpe, a tecnologia permite também rastrear, né? E é possível se chegar nessas quadrilhas, que volta e meia a gente tem percebido que são quadrilhas organizadas nesse sentido. E, como eu disse, eles fazem como uma rede de arrasto numa pescaria. Você joga a rede, pode vir um peixe grande, um peixe pequeno, ou a rede pode vir vazia. Mas o que vier é lucro.
Então, vocês imaginem o volume de ligações, de mensagens, de textos e quantas pessoas caem no Brasil. Porque isso não é um mal que está só aqui em Arapiraca, que está só em Alagoas. Em todo o Brasil. A gente conversa com dirigentes da advocacia no Brasil inteiro e isso ocorre de forma tão intensa quanto tem ocorrido aqui. Então, é preciso estar antenado nisso. Você imagina que essa pessoa que tem um grau de instrução menor, mas ela acessa ali a internet e o Pix, né? Então, cuidado. Também, para os colegas advogados, projetem uma boa comunicação e remetam para a sua carteira de clientes, indicando qual o número oficial do seu escritório, né? Dizendo que, na dúvida, vá presencialmente, né, no endereço fixo estabelecido. Jamais façam transferências bancárias, assinem documentos ou entrem, e aí eu já alerto, né, porque agora já estão ligando e dizendo que é para você entrar numa audiência com o juiz. E eles fazem uma chamada de vídeo mesmo. Então, estranhem, porque isso não acontece. Então, recapitulando, providências junto à polícia, lavar boletim de ocorrência, fazer as denúncias, registro na ordem e comunicação com a carteira de clientes. É difícil, dá trabalho, mas é necessário para que a gente tente, né, pelo menos dificultar, porque esses criminosos parecem que estão sempre um passo na frente, né? E a gente vem sempre atrás dos sistemas de segurança, tentando também dar mais camadas de segurança, porque a gente se pergunta como é que eles têm acesso tão fácil. Muito embora os processos sejam públicos, mas para você ter acesso, às vezes, à íntegra do processo, é preciso ser advogado, é preciso você logar na plataforma processual correspondente, né? Seja na esfera federal, na esfera estadual, a gente tem diversas plataformas, mas é preciso entrar ali com o usuário, uma senha, o certificado digital. E hoje esses sistemas estão criando uma dupla camada, um autenticador à parte, receber um código PIN pelo celular para colocar lá e conseguir acessar. E essas pessoas se utilizam também da tecnologia, inteligência artificial, fazem resumos processuais. É impressionante como eles conseguem convencer as pessoas, porque falam o nome completo, o endereço, qual é o tipo da demanda, quando entrou com a demanda, falam até alguns andamentos que já houve no processo, então acabam convencendo com facilidade, né, as pessoas que são pegas de surpresa, porque às vezes recebem um telefonema num momento tão aleatório que ali se passam e, na ansiedade de ver aquela demanda resolvida, acha que aquilo é um procedimento regular, né? Um procedimento normal. Afinal de contas, são pessoas leigas, né, para o direito, na matéria processual, etc., e acabam caindo. Então, na dúvida, é golpe. Não tendo dúvida, é golpe. Não atendam, não falam, procurem seus advogados. Não estou conseguindo falar com o doutor agora, com a doutora agora. Vai lá no escritório. Conversa com a secretária, pede para chamar, marca o horário, conversa com o advogado. Dando continuidade à fala, da mesma forma que existe o golpe do falso advogado, existe algumas problemáticas concernentes ao uso ou exercício ilegal da advocacia. E aí, o que ocorre com aquele ou aquela que faz o uso do exercício ilegal? E quais são as medidas que a OAB toma para com essa pessoa? Flávio, você tocou num ponto sensível para a gente, para a advocacia e para a sociedade. E aqui eu começo fazendo uma distinção de irregularidade no exercício da advocacia para ilegalidade. A irregularidade a gente trata no âmbito institucional, ou seja, a ordem tem o seu mistério, o seu estatuto, o seu código de ética e disciplina, os seus normativos, para tratar internamente aquele advogado que tenha exercido a advocacia de forma irregular.
né? E aí existem sanções diversas dentro do processo, sempre do devido processo legal, da ampla defesa, né? E existe a atividade legal, ou seja, alguém que não é advogado e se passa por advogado. Muitas vezes entrega o cartão. Se você recebe o cartão de alguém que não tem ali inscrito qual é o número da OAB, e aí eu falo para todo mundo, hoje é fácil você ver, inclusive, quem é o advogado. Né? Pelo número da OAB, você entra lá em cna.oab.org.br, CNA, Cadastro Nacional de Advogados, com o número da inscrição e o estado, aparece o nome, a inscrição e a foto do advogado. Né? Então, muitas vezes o endereço do escritório, o telefone de contato. São pessoas que se passam por advogados, tentam aliciar, se beneficiar, né, da fragilidade das pessoas, muitas vezes, e exercem ilegalmente a profissão, de forma camuflada. Né? Em princípio, você acha que é um benefício ou que não tem nada demais, e aí a gente vê, né, anúncios, você está assoberbado com empréstimos que tomou, a gente revisa os contratos. Vem aqui na contrato menos, na sei lá que nome. Né? E aí você chega lá e não trata com advogado nenhum. Tem lá alguém que pede seu documento, que diz que você vai pagar menos, que você precisa pagar ali um valor, que vai revisar, e se você pagava uma parcela de 1.000, vai deixar você pagando uma parcela de 100. Isso é exercício ilegal da profissão. Só quem pode ler, interpretar, questionar contratos é um advogado, porque tem habilitação para isso. Isso e tantas outras nuances, né, da advocacia é o que a gente chama de atividade privativa de advogado. Mas o estagiário pode fazer? Não. O estagiário, para a Ordem dos Advogados do Brasil, é aquele inscrito nos quadros da ordem como estagiário e ele só pode atuar acompanhado de um advogado responsável. Né? Para que serve, então, esse estágio? Para que você se habilite, para que você se identifique que está cumprindo um estágio com um escritório de advocacia, com um advogado, que esse advogado tem que ser credenciado na ordem, esse escritório tem que ser credenciado para poder a ordem credenciar o estagiário. Né? Da mesma forma como o advogado se inscreve, existe também a burocracia, a forma como atestado de idoneidade, documentos da instituição de ensino superior. Né? Então, o cara apresenta lá a carteirinha, é estagiário. É atividade legal da profissão. E o que é que acontece? A gente tem percebido isso. Às vezes as pessoas, mas isso não vai dar em nada. Só que já há algum tempo a gente vem, quando eu falo a gente, eu falo a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente vem se municiando, arquivando, registrando todas essas ocorrências por meio das nossas comissões de fiscalização e atuação da advocacia. E aí, isso ocorreu já, tá? Não foi uma vez só, de que uma pessoa estava ali exercendo ilegalmente, se passando, fazendo às vezes de advogado, ainda que ele não se apresente como advogado, mas se ele está exercendo uma atividade privativa de advogado, é exercício ilegal. E era um estudante de direito, no outro caso foi uma mulher, uma estudante de direito, e conseguiu concluir o curso, foi aprovada no exame da ordem e, quando requereu a sua inscrição, ao chegar na primeira Câmara, ao se buscar as certidões internas da OAB, tinha lá uma anotação de que aquela pessoa respondeu por exercício ilegal da profissão de advogado. A inscrição dela vai ser indeferida de plano, por ausência de idoneidade. A idoneidade é um dos requisitos para a inscrição na ordem, tanto que, para você se inscrever, é preciso que 2 outros advogados atestem a sua idoneidade.
E aí onde está? Pode responder os advogados que assinaram esse atestado de idoneidade, quanto a pessoa. A primeira penalidade é não inscrição nos quadros da ordem. Assim como existe hoje para pessoas que tenham sido condenadas por crime de violência doméstica, também a vedação de inscrição nos quadros da ordem. E a gente, enquanto instituição, tem tentado, né, investir nisso, embora faltem braços, porque as atividades internas da ordem, em sua maior parte, elas são tocadas por um exercício de cargos e funções plenamente benemérito, né? Nós, dirigentes, os colegas que compõem as nossas comissões, diretorias, coordenações, todo mundo está ali de graça, pela profissão, pela ordem, para o crescimento profissional. É um trabalho benemérito. E, às vezes, nos faltam braços, né? Mas a ordem tem investido nisso. Nossas comissões de fiscalização estão sempre atuantes. E aqui eu faço questão de deixar o registro que exatamente, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, se a gente for pesquisar aí na internet, vai achar. Nós inovamos, fomos precursores aqui em Arapiraca e conseguimos fazer uma operação, né, de combate ao exercício ilegal, e também algumas nuances identificamos que eram meramente irregularidades e conseguimos corrigir, mas nessa operação nós articulamos com Polícia Militar, Polícia Civil, e mais de 30 pessoas foram conduzidas à central de polícia, onde foram lavrados 5 ou 6 termos circunstanciados de ocorrência. Esses termos seguiram, né, para a conclusão da autoridade policial, foram encaminhados para o Ministério Público, existem ações penais tramitando, né, existe o registro na ordem, e aquelas pessoas ali saibam que estão barradas, não vão conseguir se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, assim, falta braço, mas a gente está investindo, está de olho. As nossas ouvidorias estão disponíveis para a advocacia e para a sociedade. Então, se você, nosso telespectador, tem conhecimento de alguma irregularidade, de alguma ilicitude, de alguém se passando por advogado, procure a OAB, né? A gente fica aqui na Rua Samaritana, número 787, ali quase em frente à Defensoria, em frente aos juizados, quase ao lado do fórum, onde está ali todo o sistema de justiça praticamente aqui de Arapiraca. Marca com os nossos ouvidores, registra a denúncia, né? Se for o caso de tratar como anônima, será tratado como anônima, mas é importante que essas informações cheguem para a gente, né? Como disse, não dá para a gente também, a gente não tem pernas, não tem braços para sair à rua ostensivamente, né? Até porque a gente tem um poder de polícia fiscalizatória, mas a gente não tem um poder de polícia de fazer batidas, né? E por isso que a gente contou naquela operação, nós articulamos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e conseguimos demonstrar. Chegamos lá e vários locais tinham pessoas que, às vezes, era uma fachada de uma empresa, mas era de revisão contratual. Ora, o que é que nos interessa? Às vezes é combater esse tipo de atitude, mas identificar se por trás daquilo existe um colega advogado. Porque quem é que judicializa? Tem alguém que assina. Será que ele está sabendo que a origem daquele processo advém de uma captação ilegal? Advém de alguém que se passa, né, que é um mero intermediador e que se passa por um escritório, né, de revisão contratual, enfim. Então,
a ordem segue vigilante, mas a gente precisa receber, e a ouvidoria é a porta de entrada, né? Como eu dizia há pouco aqui, na verdade, nossas ouvidorias, elas são para-raios. A gente recebe de tudo, faz os filtros e encaminha, né? Mas, enquanto assim, atitude em relação a essas demandas, a gente segue firme. Quando é o caso, encaminha para a polícia para ser investigado, né? Encaminha ao Ministério Público, cobra, acompanha de perto, faz os nossos registros administrativos, e a gente tenta cada vez mais buscar uma advocacia mais forte, né, mais digna, mais justa. E, Flaudísio, não tem como, faz parte do movimento de crescimento da advocacia, né, um crescimento exponencial, eu sempre falo isso. Mas veja só, eu assumi a presidência da Ordem aqui em Arapiraca no dia 17 de março de 2020. Nós tínhamos aproximadamente entre 700 e 800 advogados. Hoje, nós já ultrapassamos, em pouco mais aí de 5 anos, 5 anos e pouco, né? Em março agora completa 5 anos, a gente já ultrapassou os 1.500 advogados inscritos em Arapiraca, né? Então, tudo leva a crer que a gente chegue ao final do ano já próximo aos 2.000 advogados. Então, você imagina esse crescimento exponencial. Veja só, a gente demorou 40 anos de OAB Arapiraca para chegar em 800 advogados e demoramos pouco mais de 4 anos para quase dobrar. Então, com isso, vem, não que seja somente em decorrência disso, mas vem a qualidade do ensino, vem, às vezes, a falta de orientação. Como eu comentava aqui nos bastidores, é impressionante como colegas advogados, muitas vezes, e o nosso papel aqui de instituição não é de caça-bruxa, a gente não está caçando advogado. Nosso papel primeiro é das garantias constitucionais, de ser uma entidade de classe, de orientar, de fiscalizar, né, mas de orientar para que o profissional siga no caminho correto. Mas é impressionante como os colegas advogados, às vezes, não conhecem os normativos institucionais que regem a nossa profissão. E, às vezes, é uma conversa. O pessoal chega lá, a ouvidoria recebe uma denúncia, a gente faz um contato com o colega, ele comparece espontaneamente, e a gente diz, chegou isso aqui, falando isso, procede, não procede, mas a orientação é que faça assim, olha, reduza aqui a placa do seu escritório. Isso eu estou falando das irregularidades, né? Não das ilegalidades. As ilegalidades a gente tratou. Não proceda dessa forma, né? Olha, você não pode estar no rádio toda semana, né? Isso configura captação, ou você está dando uma entrevista, está na dúvida, né? Olha, meu telefone do meu escritório é X, liga aí. Você imagina para quantas pessoas isso está chegando, né? Existem, acho que acaba entrando numa outra nuance, que é aí da regularidade ou irregularidade, né? É da publicidade, né? Da advocacia. Existe, além do nosso estatuto, do Código de Ética e Disciplina, mas recentemente, até por conta das inovações virtuais, internet, redes sociais, em 2021 houve uma flexibilização em relação a isso, dentro de um provimento do Conselho Federal, provimento 205, 2021, lá estabelecem regras, né, para você produzir conteúdo, digamos assim, né? O que é que você pode? Você pode produzir um conteúdo? Posso ali falar sobre diversos temas. Posso falar sobre pensão alimentícia, vou dizer quais são os tipos de pensão, quem deve pagar, como é que é calculado, etc. tal, né? E explico ali, eu produzi meu conteúdo, as pessoas vão ver que foi do meu escritório, sou eu que sou advogado, então vai que a pessoa está passando por algum problema daquele e precisa de um advogado familiarista, vai ter um caminho de entrar em contato comigo, normal, pela rede social, etc. tal. Agora, se eu digo, olha, você está devendo pensão, chegou um mandato de prisão, não se aperreie, não.
Tá vendo esse número aqui embaixo? Ligue para mim, viu, que eu vou resolver o seu problema. Já não pode, né? Ou seja, você está ali captando, e é permitido captar clientes, lógico. Se a gente não captar clientes, a gente não sobrevive, né? Mas existem vários tipos de captação. Tem a captação espontânea, tem a captação provocada, nesse sentido de eu produzir um conteúdo, tá ali, né? Hoje já é permitido, inclusive, a depender da postagem, como é que se fala na rede social? Monetizada, né? Monetizada não, monetizada é que recebe. Patrocinada, né? Impulsionada, etc. Tem esses limites também, né? Se observar quando pode impulsionar, quando não pode, enfim. Então, é preciso a gente se cercar das seguranças, né? Para exercer a advocacia, buscar os normativos. Tem dúvida, faz uma consulta à instituição, né? E assim a gente vai sempre tentando buscar, como eu tenho dito, e desse tempo que eu assumi a ordem, a gente tem procurado estar mais próximo do advogado, ser mais colega, ser mais orientador, trazer a sensação e com a sensação o entusiasmo de exercer a advocacia diante da sensação de pertencimento, né? Que você sabe que tem uma instituição que está ali para dar algum suporte a você, sejam pelas nossas comissões, garantindo o exercício livre da advocacia por meio das prerrogativas da mulher, nas garantias dos direitos humanos, né? Fiscalizando o exame da ordem. Nós tivemos um caso aqui, acho que no penúltimo exame da ordem, em que eu recebi o telefonema da comissão que estava lá presente e consegui articular com a Comissão Estadual e com a Comissão Nacional de Exame da Ordem, mas de uma prisão em flagrante. Um policial civil, eu acho, de Pernambuco, estava fazendo provas passando por outra pessoa. E foi identificada, a Polícia Federal ficou de campana, nós conseguimos conduzir bem a situação, pedimos que não fosse efetuada durante o transcorrer da prova, esperar dar o prazo. Se a pessoa saísse, prendia, mas entrar na sala, se a pessoa tumulta, a pessoa se desconcentra ali, acabou aquilo para lá. Mas a ordem está presente nisso, até porque é uma das missões que está lá presente no artigo 44 do nosso Estatuto, né? Estamos em ano de eleição. Além das eleições regionais, é uma eleição presidencial. E aí, até onde atua a OAB e até onde não atua, para quem está nos assistindo? Muito bem, Flaudísio. A gente também, enquanto instituição, tem participado muito de perto dos pleitos eleitorais. E, de fato, esse ano a gente tem as chamadas eleições gerais, né? Diversos níveis, diversos cargos. E me permita pegar uma cópia, apesar de eu saber decorado, mas pode faltar alguma vírgula, alguma coisa. Mas, para dar uma resposta mais correta, nosso mistério constitucional, dentro do nosso Estatuto, no artigo 44, como eu falei, de que a Ordem dos Advogados do Brasil, é isso que diz o artigo, tá? Serviço público dotado de personalidade jurídica e forma federativa tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Veja como é amplo, né? Além disso, só para a gente voltar, mas o inciso 2º do 44 diz promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Então, compete ao OAB, basicamente, né, esses dois eixos. Então, veja, a ordem ela não é um órgão público, mas ela é um serviço público, né? É uma entidade privada que tem uma natureza, digamos assim, anômala, porque ela não é uma autarquia, ela não é uma empresa pública, ela é uma associação, se assemelha a uma associação de profissionais, só que
A Constituição, lá quando disse que o advogado é indispensável à administração da justiça, colocou esse munus público sobre a ordem, né? Ou seja, não existe o sistema de justiça que a gente tem se não tiver o advogado, se não tiver a advogada. Você pode ter todos os outros atores, mas se não tiver advogado, você não tem a justiça que a gente busca e que a garantia e que a Constituição nos garante, né? Nos dá essa garantia. Mas, dentre essas atribuições, defender a Constituição. Quando a gente defende a Constituição, a gente está defendendo a norma das normas para o nosso Estado, né? E que Estado é esse? Estado democrático de direito. O Estado é a forma de organização, democrático porque escolheu com a democracia como modo de escolha política, né? E de direito porque ela tem como base o direito, as leis. Então, cabe à ordem promover tudo isso. E, lógico, que nas eleições, sejam elas quais forem, mas, sobretudo, nas eleições gerais, a gente está tocando na essência do Estado democrático de direito. Então, cabe, sim, à ordem vigiar, estar perto, fiscalizar, denunciar, né? E a gente tem feito isso em todas as nossas eleições, a gente cria núcleos, dissemina. O Tribunal Regional Eleitoral tem sido um grande parceiro nessa parte da transparência, permitindo que a Ordem dos Advogados participe dos testes de urnas, monta uma central de monitoramento dentro da Ordem para verificar a volatilidade, a eficiência do sistema, né? E nós tivemos também a oportunidade aqui já de atuar nas eleições para garantir as liberdades, nesse caso, uma liberdade profissional, pois nessas eleições a gente tem muitos colegas que participam, né, contratados por candidatos, partidos políticos, e precisam exercer a advocacia livremente, desde que munidos da procuração, que lhe otorga poderes a representar aquele partido, aquele candidato, né? Ela pode circular pelos colégios eleitorais, verificar como é que estão ocorrendo, né? Passar orientações jurídicas. E, numa eleição que houve aqui em determinada localidade, nós fomos notificados de que um magistrado, o juiz eleitoral, que estava conduzindo o pleito, tinha proibido os advogados de circularem nos colégios eleitorais, né? Nós fomos até a localidade, conseguimos contornar, né? Mas precisamos e fizemos assim, lavramos um auto de constatação. Chegando lá, tinha um abaixo-assinado com mais de 70 assinaturas de advogados. Lavramos um auto de constatação, eu notifiquei o juiz, né? Disse, ó, isso aqui a gente entende que é uma violação de prerrogativa, né? Já foi superado, mas eu preciso deixar o registro e vou encaminhar para a ordem, para que a ordem cobre do tribunal a reprimenda necessária, né? É nosso dever, primeiro, garantir a liberdade profissional. E aí a gente vai falar em prerrogativa, a gente vai falar do artigo 7º do nosso Estatuto. Se a gente observar o artigo 7º, todo dia, toda hora, tem algum colega profissional ou vilipendiado, ou que tentaram vilipendiar essas garantias. E essas garantias, chamadas prerrogativas, como dito, não são privilégios, né? Longe de ser privilégios. Na verdade, elas são prerrogativas para que se possa exercer a profissão cidadã, a profissão que garante a liberdade. E elas são muito mais garantias da sociedade e dos constituintes dos advogados, porque o advogado ele fala pelo seu constituinte. Então, para que ele exerça com liberdade, é preciso que as prerrogativas de advocacia sejam respeitadas, né? E aí é interessante até falar nesse ponto, né, específico, porque às vezes as pessoas
imaginam, e não é esse o papel, né? Ninguém aqui, falando popularmente, ninguém vai ser o cavalo do cão, vai sair dando tapa, peitada, de dizer que é autoridade, que é advogado. Não. Né? A gente exige das autoridades tratamento respeitável, né? Para que a gente também dê essa reciprocidade. É nosso papel, né, tratar com urbanidade, com genheza, com dignidade, né, todos os atores envolvidos dentro do sistema de justiça. Mas também a gente exige que a nossa profissão seja exercida com a liberdade. E eu falo isso porque eu costumo falar isso para os jovens advogados, às vezes a gente recebe nas solenidades de juramento, né, lá na OAB, e aquele é um momento muito marcante na vida das pessoas. Ali é um momento em que a maioria ainda não tem um norte, assim, não sabe o que os espera. E estão muito tocados, acompanhados de família e ainda meio perdidos, e ali é um momento de realização, às vezes, muito mais familiar do que da própria pessoa, né? E eu costumo dizer porque a importância da advocacia é tão grande na sociedade, como você disse na abertura aí, né, de uma forma ou de outra, em algum momento da sua vida você vai precisar de um advogado. Inclusive a quem critica e quem demoniza a atividade advocatícia, né? Eu me perdi aqui na conversa, mas eu volto, estou lembrado de onde foi. Recentemente teve uma juíza no Tribunal do Júri, eu não sei se no Mato Grosso, que proibiu os advogados adentrarem no Tribunal do Júri, ou tentou expulsá-los, e o colega invocou as suas prerrogativas e ela disse: estou pouco me lixando para a OAB, né? Está respondendo o CNJ. No outro dia veio a ordem do Correio Nacional para que os advogados adentrassem no plenário. E por que a importância disso? E eu falo para os jovens, né, toda profissão é nobre, todo trabalho dignifica o homem, mas a gente tem o costume, né, pelo menos talvez aqui nosso, da região, ou nordestino, não sei, no Brasil, de elevar a profissão de médico, de médica, né, a medicina, como sendo a profissão talvez um patamar diferente, né, mais acima. E não por menos, mas é uma profissão realmente muito digna, que exige muita dedicação e que garante a vida, né? Os médicos, eles estão tratando com o que há de mais precioso, né, no nosso rol de bens jurídicos, né, o bem da vida. Mas a gente não consegue exercer ou usufruir desse bem, que é a vida, se a gente não tiver liberdade. E quem garante a liberdade é o advogado, é a advogada, é a advocacia, é a Ordem dos Advogados do Brasil, que vem fazendo isso desde a sua instituição, na defesa dos direitos humanos, da justiça social, nas questões políticas, na briga contra a ditadura militar, nos processos de impeachment presidencial, né, nas dificuldades das exacerbações do poder judiciário, do ativismo judiciário, quando provoca o órgão de controle externo. E não pense que é porque a gente, às vezes, ainda não tem a noção do tamanho, e aí eu falo no espírito de corporação, porque nós já ultrapassamos mais de 1.400.000 advogados no Brasil. É muita gente. É muita gente. E olhe que com toda dificuldade, né? Porque diz que o exame de ordem reprova 75% dos candidatos. Se não tivesse o exame de ordem, você imagine como seria, e no estalar do dedo a gente passaria de 1.400.000 para quase 6 milhões de advogados. Né? Porque aí todo mundo diz: ah, não, mas o bacharel, e aí? O bacharel não pode não analisar aqui um documento, assinar. Não. A atividade é privativa de advogado. Para você ser advogado, você tem que estar inscrito nos quadros da ordem. Para você se inscrever nos quadros da ordem, você tem que passar no exame de ordem.
né? Então, e a ordem é isso, é esse mundo. Como fala aqui o artigo 44, ela está organizada num sistema federativo. Por isso que a gente tem a OAB nacional, a gente tem as OABs estaduais, a gente tem as OABs de subseções, que a gente pode fazer uma analogia à esfera municipal, embora as subseções elas sejam mais amplas. Aqui em Arapiraca a gente atua em 12 municípios da nossa circunscrição territorial. Então, é muita coisa, é muita demanda, é muita gente, né? Mas a gente tenta sempre aí buscar. E aí eu volto, né, para a questão, para encerrar o ponto das eleições. Então, não tem como a Ordem dos Advogados do Brasil, né, não tem como a advocacia deixar de participar da maior festa, e assim a gente fala no espírito romântico, a maior festa da democracia, que são as eleições. É onde, já que a gente escolheu a democracia como forma de organização, né, política de escolha, ou melhor, organização não, forma de escolha política, não tem, né, como a gente não participar, porque é o povo, ou bem ou mal, ou instruído ou não instruído, mas é o povo que vai eleger, né, a sua representante. E a ordem está só para garantir o quê? O Estado Democrático de Direito, que seja a eleição transcorrida dentro das regras legais, né? Vamos respeitar as regras que o Estado Democrático consolidou. Se são boas, se são justas, se são injustas, é outra discussão, e aí a gente vai entrar na questão da República, dos poderes, né, da tripartição, quem é que fez as leis, quem é que deixou de fazer, enfim. Mas estaremos, sim, mais uma vez, atuantes e vigilantes aí, né, observando todo o pleito político. O senhor falou sobre as prerrogativas do advogado, e aí eu quero que o senhor externe para quem está nos assistindo, e muitas das vezes as pessoas até questionam alguns advogados em que não muito dificilmente acabam entrando em polêmicas, seja nas redes sociais, sejam em meios sociais. E aí eu queria ouvir do senhor, qual é o momento exato em que há uma cassação de determinado advogado no seu registro da OAB, ou em que momento é o ideal? Olha, isso aí não passa de falácias. Não é ideal para a cassação. Há uma distinção entre o ser e a distinção entre o profissional. Vamos lá, Flaudísio. No meio disso tudo, embora não seja simples, existe uma coisa que parece que é mais grave, que é pior. É a ânsia da sociedade em ver as pessoas se dando mal. Lhe digo, sem fazer juízo de mérito, se está certo, se está errado, se é verdadeiro ou se é falso. Mas quando se lança uma nota, uma notícia, e você veja como é grave. Se sair assim, João bateu o carro, essa notícia, será que o algoritmo vai entregar para muita gente que João bateu o carro? Agora, se sair assim, advogada fulana de tal, de escritório tal, que atua tal, que exerce tal função, que quase mata as pessoas, ou foi acusada. Se disser que foi acusada, quando isso circular, ela já está condenada. As pessoas não querem nem saber, não querem nem ler. E você reparou muito que a chamada, às vezes, não tem nada a ver com o texto? Então, por que eu comecei respondendo assim? Porque, primeiro, como advogado que sou, antes de tudo, né, tendo lido aqui para você que é nossa missão, né, garantir a Constituição, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, mas, sobretudo, os princípios constitucionais, a gente precisa, primeiro, aplicar a toda e qualquer pessoa a presunção de inocência.
Segundo, se há uma acusação, se ela merecer responder, que responda dentro do devido processo legal, tendo a oportunidade de produzir a sua defesa. E terceiro, né, se for comprovado que não tinha nada a ver a história que saiu, que não era bem aquela e que o João não cometeu ilícito, mas, na verdade, ele padeceu de um ilícito. Será que ele vai ter o mesmo espaço para dizer aquilo? Nunca. Então, vou focar agora na resposta direta. Então, é preciso ter muito cuidado nos julgamentos e pré-julgamentos, né? Ainda aí você deu a entender que pode ser alguém que rotineiramente esteja envolvido em polêmica. Mas, diante desse cenário que eu disse, cada caso é um caso. E a gente precisa garantir esse cidadão, antes de tudo, antes de ser profissional, né, a oportunidade de produzir a sua defesa onde? Na rede social? Não. Dentro do devido processo legal. Se há uma acusação e ela foi formalizada, que ele responda na instância administrativa ou judicial, que ele produza a sua defesa técnica. Se ele for culpado, que sofra a sanção que lhe é devida, né? E que se ele for inocentado, que não tenha nada daquilo como se foi noticiado, né? Que pelo menos quem noticiou solte ainda que acanhado uma nota ali que sirva de alguma coisa para dizer que fulano de tal foi noticiado naquele veículo, que cometeu tal conduta, mas que, na verdade, a história não foi bem essa. A história real foi essa. Isso nunca acontece, né? Mas, como a ordem participa disso? E aí, como eu falei, a gente precisa ter muito cuidado para não sair formando um tribunal da Inquisição caçando bruxas. Há uma formalização de uma denúncia, o que foi que o colega cometeu? Ele estava no exercício da profissão, não estava, isso vai depender da forma de condução, né? Se estava, ótimo, administrativamente, a gente viu aqui no inciso 2º do artigo 44, que a OAB tem por finalidade promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Só a OAB, com exclusividade, né? A seleção e a disciplina dos advogados. Administrativamente, se há uma denúncia, se é formalizada, a gente tem uma instância institucional, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, que pode, tendo indícios de uma infração ético-disciplinar, promover o processo, ser instruído, ser julgado. Não havendo a consumação de determinada conduta, ficando verificado que não há penalidade a ser aplicado, encerra-se. E as penalidades podem vir a depender da gravidade da conduta, isso está estabelecido lá, a gravidade e a reincidência. Podem ser a advertência, a suspensão e a exclusão dos quadros da ordem. Mas só cabe à ordem fazer esse processamento. O senhor bem falou sobre a questão da existência da prova da OAB. E há um nível, diga-se de passagem, elevado em alguns casos, até questionado nacionalmente. São 3 provas por ano. E aí, para quem está nos assistindo e não tem conhecimento, o porquê que é pago a anuidade? E tem muitos jovens advogados que vão ingressar aí na advocacia. E aqueles que passarem, o que eles podem esperar da OAB Arapiraca? Muito bem, vou tentar lhe dar não 2 respostas, mas 3. Primeiro, em relação ao exame em si, né? Eu posso lhe dizer o seguinte, diante do que eu lhe falei, esse profissional capacitado para garantir a sua liberdade, né, ele
Precisa, assim como um motorista precisa ter, é uma analogia rasa, mas dá para entender, né? Um motorista, para dirigir uma moto, ele precisa de uma classificação. Um carro, uma classificação. Um caminhão, outra classificação. Todos estão habilitados. Beleza. Para exercer essa profissão de garantir as liberdades, você precisa ter uma habilitação. E a habilitação é o exame de ordem. Ainda que o exame de ordem não meça a capacidade, inteligência, nada do candidato, mas o que ele quer estipular é que aquele candidato tenha as condições mínimas de exercer a advocacia, dentro da esfera técnica, né? Porque aí tem a esfera emocional, tem colegas que não têm emocional para exercer a profissão, né? Tem a esfera moral, né? Aquelas pessoas que também são reconhecidamente inaptas para exercer uma profissão. Mas esse é o primeiro ponto. Quando você diz, é muito difícil, o nível, etc. Eu não sei se é o nível da prova, sinceramente, que é elevado, ou se o nível de preparação dentro das instituições de ensino superior e dedicação dos candidatos é que estão no patamar mínimo. Ou melhor, se chegam no patamar mínimo. Porque o exame da ordem não quer que você seja o melhor, ele quer que você demonstre que você tem a mínima condição de exercer a profissão, né? E aí, veja só, o exemplo, né, grande discussão aí nesses últimos dias do ENAMED. Há quantos anos nós estamos nos submetendo a profissionais da medicina que, ao concluírem o curso, se inscrevem no Conselho Regional de Medicina e começam a exercer a profissão e não são capazes de apontar numa prova que tenha as condições mínimas de exercer a profissão. E aí começa a assim surgir, passou agora e vamos em cima disso. Mas passei na ordem, ufa. Não estou dizendo que é fácil, né, diante de toda a circunstância, porque tem a questão emocional, né, tem a questão da cobrança, e tudo isso influencia. Mas passei no exame da ordem. O que é que você pode esperar? Você pode esperar uma das maiores corporações do mundo para lhe receber, para pelo menos lhe dar a orientação inicial, para dar as formações dentro dos cursos que a gente oferece, curso de formação, capacitações. Inclusive, agora, dia 27 de fevereiro, a gente vai, precursoramente também, promover um curso de capacitação básica no EPROC. O que é o EPROC? É um novo sistema, nova plataforma de processo que o Tribunal de Justiça de Alagoas vai adotar, está em escala de transição, substituindo o antigo, que é o ESAGE. Mas a gente vai trazer isso para a advocacia, né, antes que a plataforma seja implementada integralmente. Você vai ter a possibilidade de conhecer outros profissionais, participar das comissões, ter network, verificar dentro dessa profissão tão gigante que é a advocacia, qual a especificidade, a especialidade que você tem aptidão, né, e seguir nesse caminho. E segundo, e tem anuidade. Nenhuma outra corporação, eu posso dizer assim, nenhuma outra entidade de classe oferece aos seus o que a Ordem dos Advogados oferece: vigilância permanente prerrogativa, estrutura física, sala para reuniões, capacitações, estrutura material, técnica de computadores, assistência de TI, a jovem advocacia hoje, grande, que tem se mobilizado e auxiliado os outros colegas que têm iniciado, tirando dúvidas, isso dentro de um viés institucional, inclusive, né? Mas esse sistema, que é gigante, essa federação, que vai desde a OAB Nacional, o Fundo de Integração e Desenvolvimento da Advocacia, a Escola Nacional da Advocacia,
caixas de assistência, seccionais, subseções, estruturas físicas, estruturas técnicas, empregados, tudo isso é único e exclusivamente mantido pelas anuidades. Inclusive, o nosso estatuto veda o recebimento de qualquer verba de outra natureza, especialmente as públicas. Para quê? Para que garanta a independência da ordem. A gente não recebe subsídio. A gente não tem um duodécimo. A gente não tem 13º. A gente vive das anuidades e essa anuidade ela é compartilhada com todo esse sistema. Vejam só, Alagoas, que é um dos menores estados, né, mas tem uma das melhores estruturas do país em capacitação, estruturas físicas e serviços. Né? Quem já foi ao prédio da Ordem dos Advogados lá na capital vê acesso, integração. Aqui em Arapiraca nós inauguramos também, no final de 2004, uma área de integração e lazer para a advocacia dentro da subseção, exatamente para aproximar mais a classe. Nós temos auditório, nós temos cursos de pós-graduação fornecidos aqui, presencial. Nós temos cursos de capacitação, nós temos atendimento em horário comercial, salas de peticionamento, salas de atendimento para o advogado iniciante ou mais experiente, que não tem condição ainda de montar o seu escritório, ou que mesmo que tenha um escritório, a condição de mantê-lo é muito alta, é conta de energia, é conta de água, é um funcionário, uma secretária, o que for, ele tem isso em ambiente climatizado, bons equipamentos, assistência de um técnico de TI. Nós temos uma autoridade certificadora, porque hoje a ferramenta que outro dia foi a principal, talvez, do advogado, né, que é a caneta, onde ele subscreve ali as pretensões do cliente, foi substituída pelo certificado digital. Então, hoje ninguém advoga se não tiver um certificado digital, que a forma mais comum é um token, parece um pendrive, né, onde você clica ali, digita a sua senha e você autentica diante das autoridades certificadoras que é você, o advogado que está manipulando o sistema, que está assinando a petição, etc. Tal. Aqui em Arapiraca, nós somos a única subseção que temos uma autoridade certificadora conveniada aqui por meio da Caixa de Assistência com um colaborador lá, onde você agenda remotamente, vai lá, renova, compra, o token deu defeito, você vai lá, compra, o certificado venceu, renova. Então, tudo isso é bancado única e exclusivamente por meio das anuidades. Além disso, além dos serviços, as comissões, né? Mas as comissões está todo mundo ali trabalhando de graça. Mas a gente precisa ir a uma cidade da nossa circunscrição, né? Muitas vezes a pessoa até banca a gasolina. Você vê que é tão benemérito que até banca, mas a gente precisa bancar uma gasolina, a gente vai fazer um evento de uma comissão. Você tem um custo, né? De um encarte, de uma impressão, enfim, a manutenção desse prédio, tudo, né? Tudo vem das anuidades. Que banca o Conselho Federal, na verdade, é uma compartição, né? X% fica para o Conselho Federal, X% fica para a Escola Nacional da Advocacia, X% fica para o FIDA, X% para as caixas de assistência, e o que sobra fica para as seccionais, que, por sinal, compartilham com as subseções. Então, Alagoas, que é um estado dos menores, nós temos aqui 9 subseções, né? Do litoral norte até o Alto Sertão. A maior delas, sem sombra de dúvida, é da Arapiraca, né? Principalmente em número de inscritos. Só para você ter uma ideia, eu acho que a segunda subseção em número de inscritos deve ter aí algo em torno de 300 inscritos, né? Nós temos, com certeza, hoje, já próximo dos 1.600. Então, é uma diferença grande, né? Sem falar que aqui em Arapiraca a gente tem todos os poderes praticamente atuando, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Fórum Federal, Fórum Estadual, juizados, 3 juízos, Defensoria Pública
da União, Defensoria Pública Estadual. Então, isso tudo movimenta muito a advocacia, né? E hoje você vai aguardar uma audiência, você passa na OAB, você toma um café, você toma uma água, você aguarda nesse frio que está fazendo, você aguarda lá numa sala climatizada, né? Tem um computador que está lá funcionando na sala da Justiça do Trabalho, tem um ar-condicionado que a gente instalou, tem a pintura que a gente precisa dar manutenção. É aí para onde vai as nossas anuidades, né? E pode ter certeza que, se você fizer uma conta, não é esse o valor, tá? Mas se a gente considerar que o valor da anuidade é R$1.000, se você divide por 12, isso vai dar quanto? Quem é bom aí de cálculo? Vai dar quanto aí, Luiz? Bora? Bora. Dá 80 e alguma coisinha, né? R$1.000 dividido por 12. R$83. Você precisa, para ter tudo isso, pagar R$83 por mês para exercer a sua profissão, para garantir as liberdades. Você vai almoçar, Flaudísio, hoje, a não ser que seja um PF, uma quentinha, boa, mas eu tenho certeza que você não gasta lá e cá R$50. Um refrigerante num restaurante é R$10, 8. Né? Um prato, se você for moderado, dependendo do restaurante, se for o self-service, vai ser aí R$30, R$40. Então, é uma questão de prioridade. A gente precisa levar a conhecimento, e você fez muito bem essa pergunta, que o que espera essas pessoas que querem entrar na advocacia é isso, é um sistema contributivo, onde todo mundo carrega. E quem construiu isso não foi o Daniel, não foi a gestão do Daniel, não foi os diretores que estão com o Daniel, as subseções. Não, isso é uma história longínqua, onde a gente está só de passagem, né? E é importante que a gente deixe nessa passagem o melhor, que a gente forme essas novas gerações para compreender a importância da instituição enquanto gestora de classe e da profissão para a sociedade. Coisa boa. Para mim é uma honra ter o senhor aqui, né? Elucidar alguns fatos, falas necessárias para a nossa sociedade, enquanto presidente da Ordem. As portas do DDI estão abertas sempre. Dá para a gente fazer um quadro aqui, só para falar sobre OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Pois é, mas você depois monta uma pauta mais divertida, para rolar uns cortezinhos melhores e tal, para dar... Para mim é uma honra, mas eu quero que o senhor externe as considerações finais. Fique à vontade. Eu espero que isso chegue, né, para a advocacia. Eu falo aqui com muita tranquilidade, leve, de coração muito bem preenchido, cônscio de que, se não fiz o mais correto, mas sempre procurei fazer e sempre dei o meu melhor e darei até concluir esse terceiro mandato, né, ao final do ano que vem, 2027. E nessas considerações finais eu desejo a todos que nos assistem, especialmente a advocacia, né, que mantenham o foco, mantenham a fé, exerçam com dignidade essa nobre profissão e contem com a Ordem dos Advogados do Brasil, contem com a OAB Arapiraca como um bastião para o exercício profissional. Para a sociedade, não menos do que isso, eu costumo dizer, Cláudio, que lá, o prédio sede, né, mais do que a Casa do Advogado, é a Casa da Cidadania. Então, estamos sempre de portas abertas a ouvir a sociedade, para dentro dos nossos mistérios,
promovermos a garantia dos direitos humanos, das garantias constitucionais, a promover a justiça social. E é por isso que muitas vezes a gente acaba se envolvendo até, né, em demandas de aspecto mais amplo, sociais, como propositura de projetos de lei, né, em benefício de políticas públicas, assim como a gente sugeriu, solicitou, na verdade, ao município a criação de uma especializada em política, de uma secretaria especializada em políticas de mulheres, para mulheres, e tivemos essa grata satisfação do acolhimento da propositura e foi criado, né? Então a gente está sempre vigilante, observando aspectos sociais, as parcerias que temos com os projetos sociais do Ministério Público. Hoje o Ministério Público sempre nos convida, estamos sempre presentes, participando, opinando, contribuindo para o crescimento social. Então, eu espero que essa mensagem fique, né, que chegue, que o algoritmo entregue isso para muita gente, porque é alentador, né? As pessoas precisam saber que isso existe, que está disponível. E ao DDI, a você, eu espero que, se alcançou agora recentemente pouco mais aí de 250 programas, que logo chegue nos 500, nos 750, nos 1.000, né? Que a casa cresça, que os quadros aumentem, né? E que procure fazer sempre diferente, né? Procure promover conhecimento, integração, participação, né, das pessoas que vêm aqui, para deixar um pouquinho de cada um para os ouvintes e os telespectadores. Coisa boa. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida e corrida, mas tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui, para nos dar uma aula, né, sobre a advocacia, muito eleva o nível do DDI Podcast e nos alegra. Então, meu muito obrigado. Para todos os advogados que nos assistem, meu muito obrigado, né? Que o Papai do Céu continue os abençoando e nos alegra muito, né, sermos tão bem representados, né? E eu falo isso enquanto sociedade, pelo senhor que está na presidência da OAB Arapiraca, né? No 3º mandato, que não é tarefa fácil. Em contagem regressiva. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que muitas vidas possam ser impactadas. Acompanhe a gente de segunda a sexta-feira. Estamos aqui às 19 horas no Spotify, aqui no canal e lá os cortes no Instagram. Por hoje é só. Valeu! Viva o AB!